Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 8 de março. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 5, Tão Grande Salvação. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 23. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, parte 3. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente quer mostrar para nós o significado da sua salvação, daquilo que Ele tem entregue para cada um de nós. O estágio inicial da salvação, que é receber a vida eterna, ser livrado da perdição eterna, Ele nos dá gratuitamente. Mas o próximo estágio, que é a gente reinar com Cristo, nós precisamos pagar um alto preço. Deus ele criou o homem para cumprir a sua vontade, cumprir o seu propósito, mas através do engano do pecado, o homem se desviou desse propósito, mas Deus preparou uma vacina, e essa vacina é Cristo. Cristo veio para cada um de nós, para realmente nos imunizar contra o veneno da serpente, o engano do inimigo, Senhor Jesus. Mas para isso a gente precisa tocar na palavra. É a palavra e o Espírito que vão nos imunizar contra toda e qualquer situação que o inimigo levantar. Senhor Jesus, hoje nós podemos resistir às estratégias do inimigo, mas não como cristãos individuais, mas como uma igreja edificada. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 11, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ó Senhor Jesus. Capítulo 16, versículo 18. Senhor Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Ó Senhor Jesus. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, versículos 26, 27, 31 e 32. Senhor Jesus. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Senhor Jesus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 14. Ó Senhor Jesus. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Mateus capítulo 16, versículo 18. Ó Senhor Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A edificação progressiva da igreja para a produção do exército do Senhor. Ó Senhor Jesus. Na mensagem desta semana,
nos aprofundaremos nas revelações contidas em Gênesis, capítulo 3, relacionados à promessa de Deus de prover a solução para o veneno da serpente, Satanás, que foi injetado no ser humano. Além disso, o próprio Deus prometeu que poria inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Essa mulher representa Eva, o povo de Deus no Antigo Testamento, e também Maria, pois delas veio a promessa, o descendente da mulher, que é Cristo. No Novo Testamento, essa mulher também representa a mulher universal de Apocalipse 12, a igreja, que está gerando o filho varão, os vencedores, que serão a noiva de Cristo e o exército do Senhor para lutar a batalha de Armagedon junto com ele. Esse filho varão vitorioso é o descendente coletivo da mulher, o qual regerá as nações com cetro de ferro e reinará com Cristo e com os escolhidos pelos séculos dos séculos. Ó Senhor Jesus! Nos últimos dias, temos orado, pedindo ao Senhor que abençoe toda a igreja, conduzindo os irmãos a desfrutar de sua presença, da unção e da palavra, para que o Espírito encha os santos de alegria, encorajamento e esperança, a fim de prosseguir nesta jornada pelo vale da sombra da morte, pelo qual passamos agora. O inimigo tem usado a pandemia para nos atacar física e emocionalmente, além de atacar nossa mente. Tem tentado instigar-nos uns contra os outros por meio de discussões. Não podemos permitir que o inimigo encontre brechas para entrar na igreja e causar divisão. Temos de aprender a respeitar as convicções pessoais de cada um, o que cada um crê e o que cada um pratica. Contudo, com relação à administração da igreja, os presbíteros, como sua autoridade, é que tomam as decisões. Tudo deve ser feito em comunhão. Na igreja não deve haver debates nem discussões, mas sim amor fraterno e cuidado mútuo. Os canais de comunicação virtual, com os momentos de comunhão, não devem ser usados para propagar notícias sobre a pandemia ou posições políticas, e sim para compartilhar a palavra. Desse modo, a igreja será guardada e não haverá barreiras ou divisões entre irmãos. Ó Senhor Jesus! O Senhor Jesus virá buscar a igreja edificada, a qual é uma estrutura coletiva. Ele disse a Pedro: tu és Pedro, uma pedra, e sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. A edificação não ocorre por meio de pedras individuais, separadas, mas juntas. Jesus acrescentou que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Essa passagem mostra que todos os dias as portas do Hades estão escancaradas para tragar você. Por isso, você deve ser edificado na igreja, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Individualmente, somos como ovelhas no campo, à mercê de lobos e leões. Mas quando estamos no meio do rebanho, somos guardados. Ó Senhor Jesus! Na visão da preparação da igreja para a volta do Senhor, primeiramente, a igreja é apresentada como o corpo de Cristo, e este tem de ser edificado. No final do livro de Apocalipse, não há menção do corpo de Cristo, pois ele já foi edificado. No final de Apocalipse, se menciona a noiva do Cordeiro. Esta também é um aspecto coletivo da igreja, que por fim será a nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus! A Bíblia apresenta no primeiro capítulo de Efésios a revelação da igreja como o corpo de Cristo. E em Efésios capítulo 5 temos a revelação mais avançada da igreja como a noiva de Cristo. Essa noiva se casará nas nuvens com o Senhor, depois do tribunal de Cristo, do arrebatamento da maioria dos crentes e da grande tribulação. Na sequência, a noiva se tornará o exército de Cristo, que descerá dos céus juntamente com ele para lutar na batalha de Armagedon. Nessa batalha, os grupos do exército do inimigo serão derrotados e o anticristo e o falso profeta serão lançados para dentro do lago de fogo. Ó Senhor Jesus! Precisamos perceber que o corpo de Cristo, a noiva de Cristo e o exército vencedor de Cristo são aspectos coletivos da igreja. Por isso, após vários meses de isolamento social devido à pandemia,
o inimigo tenta injetar em nossa cabeça o pensamento de que seria normal se isolar e permanecer em casa, lendo a Bíblia e assistindo às reuniões pela televisão, sem participar nem apresentar nossa porção na retomada das reuniões presenciais. Isso é uma estratégia do inimigo a fim de nos isolar. Ó Senhor Jesus! Para ser vencedor é necessário que se pague o preço. A salvação é gratuita. A participação na Nova Jerusalém, na eternidade futura, também é de graça. Basta haver nascido de novo, ao crer no Senhor Jesus. Todavia, a participação no reino requer muito esforço. Jesus nos diz que o reino dos céus é tomado por esforço. No original grego, esse trecho ficaria da seguinte forma: o reino dos céus é tomado por violência. A correnteza do mundo contra você, tentando levá-lo para longe do reino, é muito forte. E para vencê-la, é necessário ser violento no espírito. Ó Senhor Jesus! Precisamos ter a mesma atitude daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela estava fraca, mas reuniu todas as suas forças para tocar na orla das vestes de Jesus. Essa mulher foi violenta e conseguiu romper a multidão e tocar no Senhor. O mundo vem contra nós como uma multidão de torcedores saindo do estádio, com o objetivo de nos impedir de tomar posse do reino. Ó Senhor Jesus! Para fazer a transição de voltar à normalidade das reuniões presenciais e estar na realidade do reino, devemos ser cautelosos, a fim de evitar a contaminação do vírus. Mas, ao mesmo tempo, precisamos ser violentos no espírito, para vencer a correnteza do mundo e as demais estratégias do inimigo. Não podemos negligenciar as reuniões presenciais, como nos alerta este versículo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Por outro lado, as igrejas devem prosseguir na transmissão virtual das reuniões para alcançar mais pessoas. O Senhor nos deu esse encargo e devemos prosseguir nele, sem, contudo, negligenciar as reuniões presenciais da igreja. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que você entende por ser violento no espírito? Ó Senhor Jesus! Não tem nada a ver com a violência desse mundo, né? Ser violento no espírito é reunir todas as suas forças para tocar no Senhor de maneira real. Ó Senhor Jesus, fazer de tudo para estar perto do Senhor, não ser levado pela correnteza do mundo. Ó Senhor Jesus, pelas ideologias e por qualquer outra coisa que vise nos separar. As portas do inferno, as portas do Hades estão aí escancaradas, né, para realmente poder nos atrapalhar. Ó Senhor Jesus, mas a gente pode só resistir se a gente estiver sendo edificado juntos, individualmente. Conhecimento individual é só teoria, não leva ninguém a lugar nenhum. Mas quando a gente aplica isso, ó Senhor Jesus, diante da igreja, diante da orientação do Senhor, aí sim há edificação. E quando há essa edificação, de fato a gente está sendo violento, porque a gente está vivendo, fazendo de tudo para permanecer no Espírito, para permanecer na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus. No ponto-chave de hoje, para vencer, temos que pagar o preço. Ó Senhor Jesus. O inimigo ele quer tirar de nós a importância da palavra do Senhor, quer que a gente se volte para muitas coisas, mas hoje, de fato, a gente está realmente procurando pagar o preço, né? Ir diante do Senhor, ó Senhor Jesus, né? Diante de algo real, não é de algo teórico, mas realmente de ter a presença do Senhor, de levar em alta consideração as orientações do Senhor, que cada um de nós exercite o Espírito, valorize o Espírito e a palavra, Senhor Jesus, para a gente realmente vencer a correnteza e realmente ir em direção ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A palavra da semana, né, é uma continuação, está na parte 3, né, tão grande salvação, a gente não pode negligenciar, a gente não pode rejeitar essa palavra, mas a gente precisa perceber que é o Senhor falando conosco, nós somos apenas um canal, ó Senhor Jesus, para transmitir aquilo que o Senhor deseja. O homem foi criado para cumprir o propósito de Deus, ó Senhor Jesus, mas o homem foi desviado desse propósito por causa do pecado, mas hoje, graças ao Senhor, Ele está restaurando isso em nós, e a gente precisa estar atento. Toda segunda-feira tem um resumo, né, de tudo que vai ser mostrado durante a semana. Eu sempre começo encorajando os irmãos a assistirem a palavra da semana e o tutorial. Sempre aqui embaixo no vídeo, na descrição, eu deixo tudo ali direitinho, é só clicar, vai ser levado direto para lá. E também estou deixando separado na barra do tempo.
Ó Senhor Jesus, cada assunto aqui. Ó Senhor Jesus, para que os irmãos sejam mais dinâmicos, né, para poder tocar na palavra. O ideal é que assistam tudo para poder receber de Deus, né, a base da palavra, exercitando o Espírito. Ó Senhor Jesus, né, a palavra dessa semana tem quase 1 hora e 21 minutos e o tutorial tem 36 minutos. Né, basta se organizar, né, dar um pouco menos aí de 2 horas, Senhor Jesus, para a gente poder ouvir essa palavra riquíssima. No início dessa mensagem, o irmão começa dando relatório ali das ofertas, né, e depois ele começa a dar para nós orientações práticas, né, a respeito das reuniões presenciais, como distribuir o vinho para não haver contaminação. Ó Senhor Jesus, a gente ainda está na pandemia, né, e até todos serem vacinados, e a gente ter certeza, né, de que o vírus, né, e suas mutações foram resolvidas. A gente precisa continuar ainda vivendo essa realidade ainda de muita precaução, mas muito mais, né, estamos precavidos no Espírito, né. O inimigo ele quer acabar com nós, com a nossa vida física, né, através do vírus, mas também ele está atuando no nosso emocional, na nossa mente, Senhor Jesus, para nos desviar da verdade, para nos desviar do verdadeiro cuidado de Deus, da palavra profética, Senhor Jesus. E também ele quer atingir o nosso espírito, fazer a gente esfriar espiritualmente, para que a gente não acolha a palavra de Deus, para que a gente não seja edificado como igreja. Por isso a gente tem que perceber o que é a igreja. Senhor Jesus, a igreja é aquilo que vai produzir a vontade de Deus. A gente vai ver durante essa semana, Senhor Jesus, que o interesse de Deus sempre foi gerar um homem coletivo, gerar o descendente, e esse descendente é Cristo, né? Cristo, né, é a descendência da mulher. Essa mulher no Antigo Testamento é representada por Eva, né, como aquela que é a mãe de todos, Senhor Jesus, mas também por Maria, de quem veio o Cristo, Senhor Jesus. Mas no Novo Testamento, essa mulher é a igreja, ela é coletiva, né? É a noiva de Cristo, Senhor Jesus, também é o exército de Deus, também é o corpo de Cristo. Então hoje eu não posso ser um cristão individual, eu preciso tocar na palavra de Deus para o seu coletivo, para a sua edificação. Individualmente nós somos ovelhas, Senhor Jesus, mas a gente junto, a gente tem força, né? Recentemente eu vi um vídeo, né, de uma família de leões atacando um búfalo. Ó Senhor Jesus. E aí o búfalo começa a pedir socorro. Daqui a pouco vem outros búfalos e partem para cima dos leões. E eram vários leões e leoas ali. E eles correm. Por quê? O búfalo, embora, né, seja uma presa, ele conseguiu vencer essa família de leões, Senhor Jesus. Por quê? Porque eles estavam agindo em unidade. Agiram em socorro uns dos outros. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser esses que clamam, né? Invocam o nome do Senhor em socorro. A porta do ar está aí aberta, escancarada, Senhor Jesus. E muitos cristãos acham que o Hades, o inferno tem a ver com a morte, lá quem morreu foi condenado. Ó Senhor Jesus, não, a gente vê que o inferno hoje, né, tem uma grande influência. As coisas infernais, as coisas malignas estão vindo para influenciar os filhos de Deus hoje. A gente viu durante a semana passada toda a influência de ideologias, um monte de coisa. E no início aqui do alimento diário, né, tem aqui o resumo, e logo depois ele fala que os irmãos têm orado, né, pedindo ao Senhor que os abençoe a igreja, para conduzir os irmãos a desfrutar da presença do Senhor, desfrutar da unção e da palavra, para que o Espírito possa nos encher, possa nos saturar com alegria, com encorajamento, com esperança, para a gente prosseguir, enquanto o inimigo está aí botando pressão. Porque essa pressão do inimigo, Senhor, está fazendo com que gere muitas discussões filosóficas e ideológicas na igreja. Discussões políticas, discussões a respeito de teoria de conspiração. Nada disso gera fé. Por isso que ele falou, respeite a convicção de todos. Cada um precisa respeitar a convicção do outro. Ó, você tem a sua convicção e não é isso que nós vamos discutir aqui. Nós não estamos aqui para discutir convicção. Guarde ela para você, porque nós vamos tocar aqui na palavra. E quanto à palavra, nós precisamos estar atentos à direção que Deus dá à igreja. Deus deu autoridade aos irmãos que estão na frente, aos irmãos que tomam decisões. Tudo vai ser feito em comunhão. A comunhão é para levar todos à presença de Cristo. Comunhão não é para convencer os outros, é para levar na presença do Senhor, para que cada um possa exercitar o Espírito e perceber, olha, a direção de Deus é essa. Ó Senhor Jesus, o irmão até deu um exemplo, né? Como que é importante a gente respeitar os irmãos que estão na frente. Ele, por exemplo, ele deu o exemplo, né, que hoje
muitos estão aí, né, com teoria de conspiração, não quero usar máscara, porque máscara é isso, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, mas aí os irmãos vão dar orientação, olha, para participar das reuniões presenciais, você tem que usar máscara. Mas eu não acredito nisso. Olha, a orientação nossa, se você quiser permanecer na reunião, é permanecer de máscara. Se você não quiser, você não é obrigado a usar máscara, mas você não vai poder permanecer aqui. Você não vai poder participar das reuniões presenciais. Participe então, né, que a gente vai transmitir as reuniões via internet. Então você ouça na sua casa. Mas a orientação nossa é essa aqui e todos precisam obedecer. Então é nessa hora que a gente precisa ver a autoridade de Deus, né? O Senhor está estabelecendo princípios. Então a gente precisa ser um com esses princípios. Os irmãos que estão à nossa frente, eles estão nos dando orientações para nos guardar. As portas dos ares estão aí, né? Filosofia, um monte de coisa, mas tem que obedecer a direção que está vindo daqueles que vêm de frente. Aqueles irmãos que estão na frente, eles têm uma responsabilidade. Se eles não estão cumprindo essa responsabilidade diante de Deus, ora ao Senhor e o Senhor vai alinhá-los. Mas a gente não pode se dividir, a gente não pode haver barreira, discussões e divisões na igreja. Cada um continue com a sua convicção, mas guarde para si, né? A Bíblia fala que a gente deve acolher a todos, mas não é para discutir opiniões. Se um crê que pode comer carne e o outro só que tem que comer legume, o que está comendo carne come carne na casa dele. O que está comendo legume, come legume na casa dele. Se o que está comendo é diferença, então quando a gente se unir, não vamos nos unir para comer. É isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente não vai ficar aqui para discutir política e isso e aquilo. Você tem a sua opinião e você tem a sua. Agora vamos tocar aqui na palavra. Mas o que nós queremos trazer na palavra é comunhão com Cristo, né? 1 João fala que a nossa comunhão é com o Pai e o Filho, em Cristo Jesus. A gente não está aqui para discutir com ninguém. Mas eu não acredito no uso da máscara. Olha, mas aqui tem que usar máscara. Você não quer? Não tem problema. Senhor Jesus, mas aqui você não pode ficar de máscara. Você quer ficar sem máscara na reunião presencial? Você vai ficar lá na porta, lá atrás, para não correr o risco de contaminar ninguém. Senhor Jesus, então o melhor que a gente tenha comunhão durante a semana, Senhor Jesus, para alinhar isso aí e que você por enquanto não participe. Então os irmãos estão mostrando, o mundo está vindo com tudo, escancarando, querendo dar convicção disso, convicção daquilo. O que nós precisamos é ter convicção de exercitar o Espírito e obedecer. Quando a autoridade de Deus fala, a gente precisa reconhecer essa autoridade. Senhor, Jesus me mandou vários exemplos aqui, né? Correnteza do mundo, né? Ele mostrou o exemplo da mulher com fluxo de sangue, que rompeu tudo para tocar no Senhor. Ela não foi ofender ninguém, não foi bater, brigar com ninguém, nem gritar com ninguém, mas ela fez de tudo para vencer e tocar no Senhor. A estratégia do inimigo é fazer a gente ficar pensando, discutindo, e aí o tempo que você deveria estar ali desfrutando a palavra, exercitando o Espírito, indo diante do Senhor, você está gastando com outras coisas. Senhor Jesus. Então a nossa violência não é contra os irmãos, não é contra as pessoas. A nossa violência é conosco mesmo. Se eu não vou ficar na mente, não vou analisar, eu estou aqui para desfrutar Cristo. Isso é ser violento no Espírito. Senhor Jesus. Né? Vem situações, as pessoas falam com a gente e tal, isso, aquilo. E aí você tem que falar, Senhor, não. É impressionante, né? Às vezes a gente vem, eu venho aqui, poxa, hora tal, vou lá, vou sentar, vou gravar aqui o vídeo para o canal. Aí acontece uma situação. Aí o que eu tenho que fazer? Parar tudo, orar ao Senhor, para poder sentar, né? Desfrutar o Senhor e liberar Cristo. Isso que o inimigo quer, que venha aqui e fique falando isso, aquilo. Não, a gente está aqui para desfrutar o Senhor. Aí o irmão deu exemplo, né? Você está lá no estádio de futebol, e aí você acabou o jogo, você está saindo no meio da multidão. Aí você lembra que esqueceu um negócio debaixo da poltrona, debaixo da cadeira onde você estava sentado. Se você tentar voltar, como que você vai vencer toda aquela multidão? É muito difícil. Senhor Jesus, ele fala que é assim, é a corrente do mundo. Ela vem, todos vão naquela direção, mas para você vencer, você tem que realmente estar disposto. Né? Eu já tive uma situação que a gente foi viajar com os jovens, né? E tinha um ambiente com uma cachoeira. E tinha uma certa correnteza, estava todo mundo tentando, e aí falou, não, é impossível. Eu falei, tem que nadar bem, né? E aí eu fui lá e consegui nadar contra a correnteza. Mas como é que você conseguiu? Porque eu consigo nadar de maneira correta, vocês estão batendo na água. Não, a mão ela tem que entrar na água e te dar impulso. Senhor Jesus. Né? E mostrei para eles que era possível vencer a correnteza, e aproveitei para dar um exemplo espiritual. É possível vencer
quando você sabe a maneira adequada de vencer. Então a gente não vai vencer isso sozinho, é junto com a igreja. Durante a semana a gente vai ter mais clareza a respeito da igreja, a respeito do encargo do Senhor. E para vencer tudo isso, a gente precisa vencer junto com o Senhor. O Senhor ele quer formar o seu exército. O inimigo também está formando o seu exército daqueles que estão o seguindo. Mas nós precisamos seguir o Senhor de perto. Não é com conceitos, mas exercitando o Espírito, respeitando uns aos outros e principalmente se esforçando para viver no Espírito, para ouvir o Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.